Sabe, a vida de um dos santos mais influentes da história foi basicamente decidida por um sonho que ele teve com só 9 aninhos de idade. Pois é, a gente está falando da história de Dom Bosco, um padre lá do século XIX que construiu um legado gigantesco, global, a partir de visões que ele tinha à noite e que funcionavam como um verdadeiro mapa para a missão dele. Então, para a gente começar, uma pergunta para pensar. E se um sonho, um único sonho lá da infância, pudesse definir todo o destino de alguém? Parece coisa de filme, né? Mas olha, para o jovem João Bosco, isso não foi só uma ideia, uma hipótese. Foi literalmente o começo de tudo. Essa frase aí, não com pancadas, mas com mansidão e caridade, essa foi a mensagem principal, a instrução, assim, meio misteriosa que ele recebeu no sonho mais importante da vida dele. Fica a pergunta, né? Quem foi que disse isso pra ele? E conquistar quem? Pra gente entender isso, vamos ter que mergulhar fundo nessa visão. Ok, então vamos voltar no tempo. Imagina só, estamos em 1824. João Bosco é só um garoto, um menino de 9 anos. E é com essa idade, apenas 9 anos, que ele tem essa visão, um sonho, que foi tão real, tão poderoso, que acabou se tornando, sabe, a base, o alicerce de toda a vida dele. Bom, e esse sonho se desenrola em 4 momentos bem claros. Primeiro, ele se vê num campo cheio de jovens e eles estão brigando, xingando, um caos. O pequeno João, na hora, instintivamente vai para cima para tentar parar na força na briga. Aí, do nada, surge um homem majestoso que o corrige, que fala para ele sobre a mansidão. Logo depois, aparece uma senhora resplandecente que vira uma espécie de guia. E aí, a cena muda completamente. Aqueles jovens que antes pareciam lobos selvagens se transformam em cordeiros mansinhos. Para o menino João, claro, aquilo tudo não fazia o menor sentido, era um mistério total. Mas, né, pra gente conseguir decifrar um sonho tão profundo, a gente precisa primeiro conhecer quem sonhou. Quem era esse menino? Qual foi a jornada dele? Como ele saiu de uma infância pobre para se tornar padre e finalmente entender o que aquele sonho queria dizer? Olha, a vida do João Bosco não foi nada fácil. Ele nasceu numa família bem pobre, perdeu o pai super cedo, com 2 aninhos, e passou por muita dificuldade. Mesmo com tudo isso, aquela sementinha da vocação para ser padre, ela já estava ali. Com 20 anos, ele consegue entrar no seminário e, em 1841, finalmente, ele se torna o padre Dom Bosco que a gente conhece. E uma figura fundamental na vida dele foi a mãe, a Margarida. Essa frase dela é muito forte. Ela mostra exatamente os valores que guiaram o filho. Ser padre é para servir os mais pobres, não para ficar rico. Essa lição, gente, virou a base de tudo que ele construiu. Certo. Agora a gente vai ligar os pontos. Como é que aquele sonho lá da infância vira ação de verdade? É nesse momento que o Dom Bosco começa a entender a visão e, mais importante, a colocar a mão na massa. Quando ele chega em Turim, já como padre, ele leva um baque. A realidade da cidade era dura. Estava cheia de jovens órfãos, abandonados, largados nas ruas. E aí, clique. Ele olha para aqueles jovens e reconhece os lobos do sonho dele. A resposta dele não foi um sermão, não foi teoria, foi prática. Ele decidiu criar um lugar para acolher essa garotada, um lar de verdade para eles. E esses lugares ficaram conhecidos como oratórios. Mas não era só uma escola não, era muito mais que isso. Era um centro completão, que oferecia de tudo: acolhimento, catequese, educação, curso para arrumar um emprego e, o mais importante, um ambiente de oração e, claro, muita alegria. Na prática, era ele transformando os lobos em cordeiros igualzinho ao sonho. E o trabalho dele cresceu. Cresceu tanto que Dom Bosco viu que não ia dar conta de tudo sozinho. Para garantir que essa missão não morresse com ele, ele fundou a Congregação dos Salesianos. E o nome, Salesianos, não é à toa, viu? É uma homenagem a São Francisco de Sales, que era o santo da mansidão, tudo a ver com o método que o sonho tinha ensinado para ele. Mas calma que a história não acaba aí não. Aquele sonho dos 9 anos foi só o começo. Só o primeiro de muitos. Os sonhos continuaram sendo tipo uma bússola, para a vida inteira dele, sabe? Dando orientação, avisos e ensinamentos muito profundos. E talvez o sonho mais famoso depois daquele primeiro seja o tal sonho das 2 colunas. A imagem é muito forte, sério. Ele vê a igreja como um navio gigante no meio de um mar super agitado, sendo atacado por todos os lados. É uma imagem clara das crises e perseguições que o mundo enfrentava. E no meio desse caos todo,
A salvação para o navio era se ancorar bem firme em duas colunas gigantescas que saíam do mar. E essas colunas tinham um significado muito claro. Uma era a Eucaristia e a outra a devoção a Nossa Senhora Auxiliadora. A mensagem para Dom Bosco era essa. Em tempos de crise, a segurança está na fé nesses dois pilares. Isso mostra uma coisa bem legal. Os sonhos dele não eram só umas viagens místicas, sabe? Eram ferramentas super práticas. Eles serviam como avisos espirituais para os jovens dele, como uma ajuda para tomar decisões importantes e até como uma catequese viva, um jeito de ensinar as coisas da fé de uma forma que todo mundo conseguia pescar. Bom, estamos chegando na reta final. Agora a gente vai ver como o sonho daquele menininho pobre virou um legado que, nossa, se espalhou pelo mundo todo e está vivo até hoje. Dom Bosco faleceu em 1888. Ele estava completamente esgotado depois de uma vida inteira de trabalho sem parar. Mas a influência dele, depois que ele morreu, só aumentou. A igreja, claro, reconheceu a santidade da vida dele e ele foi declarado santo oficialmente lá em 1934. E no centenário da morte dele, ele recebeu um título que, olha, resume perfeitamente a vida dele: Pai e Mestre da Juventude. Foi o jeito de reconhecer no mundo todo que a missão dele, aquela missão que nasceu de um sonho, transformou a vida de um número incontável de jovens. E hoje, o legado dele continua com tudo. A família salesiana, que está espalhada pelo mundo inteiro, se baseia exatamente naqueles pilares que ele deixou: educação, fé, acolhimento e alegria. É impressionante, né? Parar para pensar que tudo isso começou com a visão de um garoto de 9 anos. Isso tudo leva a gente de volta para a nossa reflexão do começo. A vida de Dom Bosco mostra que uma visão, um chamado lá do fundo, pode mesmo virar uma força que transforma o mundo. Então, a pergunta que fica no ar, depois de toda essa história, é: qual é o sonho, qual é a visão que inspira a missão de cada um?